tudo bom? Boa noite. Boa noite. Oi, Elisângela, boa noite a todos, a todos. Hoje é a noite das mulheres, né? É, também, né? Se Deus quiser. Sempre é, Iberê, sempre é. Exatamente. Saudade, né, Ellen? Pois é, né? Que bom a gente se rever aí. Tem também uns alunos aí, uns ex-alunos agradecendo aí para matar a saudade. É sempre uma oportunidade, né? É, legal. Elisângela, você já conhecia a Ellen? Ou não? Não, assim, virtualmente não, né, Ellen? Assim, com imagem. Nós havíamos falado só por WhatsApp. Prazer em conhecê-la, viu, Ellen? Prazer. Breve vamos nos encontrar pessoalmente. Você vem a Sim. Brasília e a gente vai aí visitar vocês no CRF pessoalmente. Sim. Exatamente, exatamente. Outra coisa, Ellen, quando eu for em Brasília, eu quero os meus óleos essenciais. Ah, com certeza. Vamos abrir para a minha visitas. produção de sabão caseiro. A próxima só tá palestra vai ser em óleo. loco, na indústria, para vocês conhecerem. Ah, Isso, que legal. Que legal. Deixa eu ver quem mais está aí no grupo. E aí a gente começa, tá? Hoje às 19 em ponto a gente começa, tá, Ellen? Hoje a moderadora vai ser Elisângela. Como eu falei para vocês, né? Vocês que são aí da área dos óleos, da fitoterapia, da aromaterapia, eu sou mais da parte droga receptor. Apesar que todo óleo ele interage, né? Com um receptor também. Ah, não foge não, Iberê, você também é dessa área. Eu sou, claro. Certo. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas à doutora Ellen e também as pessoas que vieram aqui. Nós ficamos muito satisfeitos com o número de inscritos, muitas pessoas se interessaram pelo assunto, Ellen, porque é um assunto de muito interesse para a nossa área, né? Exatamente. A aromaterapia cada vez mais ganhando espaço, e o farmacêutico precisando entender quais são os parâmetros de controle de qualidade desse óleo essencial, né? Então, assim, é com muita alegria que eu lhe recebo, estou super curiosa para ouvir o que você tem para dizer. Como Iberê disse, eu trabalho com aromaterapia já mais na parte como cosméticos, né, desde 2013, então é uma área que eu tenho muita paixão, gosto muito, estudo, tenho muito interesse, e então eu queria muito agradecer você pela disponibilidade de estar aqui conosco conversando. Eu gostaria de apresentar primeiro a nossa palestrante, que é amiga do Iberê, por isso que ele está aqui. Eu falei, Iberê, vamos lá fazer as honras da casa, né? A doutora Ellen, ela, além de ser amiga do Iberê também, foi essa ponte que a gente fez, né, Iberê? Eu conversando com óleos essenciais, ele falou, tem uma amiga, pesquisadora que trabalha com isso, e por isso que a gente chegou até a Ellen. Então, Iberê, obrigada também. A doutora Ellen, ela é professora da Universidade de Paulista, Unip Brasília, nas áreas de farmacologia, farmacognosia, química tecnológica e pesquisa. É pesquisadora colaboradora na LMC-UNB, diretora de pesquisa da RAGE, é isso ou AGE? RAGE. Da RAGE Insumos Orgânicos, pós-doc em Tecnologia Química Biológica pelo Laboratório de Materiais Combustíveis de Concentração, Farmacognosia pela Universidade de Brasília, UNB, em 2010, mestre em Ciências da Saúde, com ênfase em Farmacologia pela Universidade Federal do Mato Grosso. Esteve por aqui estudando, então, né, Ellen? Sim, o Mato Grosso está no coração, né, da pesquisa e na minha história. Ai, que bom. E graduação em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Brasília. E a nossa palestra de hoje é a importância do farmacêutico no controle de qualidade de óleos essenciais. Então, e eu acho, assim, fundamental para o farmacêutico esse olhar que você trouxe, assim, porque ainda a gente precisa falar muito sobre esse assunto, né? Como eu disse, a aromaterapia cada vez mais ganhando espaço. E quais são os parâmetros que a gente utiliza para fazer controle de qualidade, para a gente ter um insumo de qualidade, né? Então, seja bem-vinda. Eu gostaria de combinar com as pessoas que estão aqui nos ouvindo que nós vamos fazer um combinado. A doutora Ellen vai fazer a palestra dela e eu vou estar de olho no chat. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem escrever ali, que eu vou estar anotando as dúvidas, e assim que ela terminar,
a gente retoma com as dúvidas para a gente ir conversando. Pode ser assim? Então, as dúvidas eu vou anotando, tá, Ellen, para você no chat. Pode deixar. Boa palestra, obrigada mais uma vez. Obrigada, boa noite. E primeiro eu gostaria de agradecer o convite ao Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso. E eu vou começar falando um pouquinho da minha história, que como você citou, Elisângela, você acho que não sabia, eu tenho um carinho especial por esse conselho, né, porque foi o meu primeiro conselho. Eu formei em Brasília, na Universidade de Brasília, mas logo na sequência que eu acabei a graduação, eu fiz o meu mestrado, né, tive a oportunidade de fazer meu mestrado na Federal do Mato Grosso, que foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o Iberê, e nós fomos contemporâneos, né, eu terminei o mestrado um pouco antes dele, e nós trabalhamos com fitoterapia, né, de uma forma geral aplicada à farmacologia com o professor Tabajara, né, na Federal do Mato Grosso. Então, assim, a minha história com o Mato Grosso tem a ver com pesquisa, tem a ver com plantas medicinais, eu tenho um carinho muito grande pelo Mato Grosso. Então, essa história, ela não começou agora, né? E pelo jeito a gente vai aí fazer muitos trabalhos em relação a isso. É muito importante o papel do farmacêutico nesse momento, não só com fitoterapia de uma forma geral, mas com os óleos essenciais. Eu tomei o cuidado de fazer um panorama, eu não sei se todos sabem qual é a situação dos óleos essenciais hoje no Brasil e no mundo. O Brasil tem destaque, mas existe aí uma carência de regulamentação, uma carência de padrão de controle de qualidade e uma carência de conhecimento. Né? A própria aromaterapia ainda não está totalmente regulamentada como profissão e a gente fica à mercê de vários cursos aí que exercem a função sem ter o conhecimento necessário. Muitas vezes fazendo vídeos ingerindo óleo essencial nas lives, e a gente precisa aí de um cuidado minucioso, técnico e científico para lidar com isso. Eu acho que a hora é essa, nós podemos assumir esse papel como farmacêuticos, né, de desenvolver essa legislação, e hoje eu tenho o prazer de estar trabalhando numa indústria, né, que tem esse perfil, que quer trazer para o Brasil óleos essenciais de qualidade com o perfil do farmacêutico. Né? É uma indústria pensada por um farmacêutico, né, idealizada por um farmacêutico, que eu tive a oportunidade de ser professora, isso para mim também é um orgulho, né, e tem uma outra visão. Então, assim, pesquisa e desenvolvimento faz parte dessa indústria. Por isso que eu acho importante o conselho estar envolvido nesse processo. Nós temos a farmacêutica responsável, quer dizer, eu não sou a farmacêutica responsável, eu estou ali para desenvolver pesquisa e desenvolvimento. A farmacêutica responsável está ali para assumir, né, o controle de qualidade de fato, e nós temos, né, o líder como um farmacêutico, pensando como farmacêutico. E aí a gente vê a diferença que é o profissional dentro desse mercado. O profissional farmacêutico, ele envolve toda a cadeia, né? Então, ele vai estar dentro, desde a escolha das mudas, das plantas, até o final, produto final, embalagem, rastreabilidade, né? Como se fosse a farmacovigilância do nosso óleo essencial. Então, eu vejo que o profissional farmacêutico, ele consegue englobar toda a cadeia, não que outros não possam participar, mas a gente tem um profissional completo, que estuda desde farmacognosia, botânica aplicada à farmácia, até o produto final. Então, eu vejo que quando um farmacêutico está envolvido no processo, o controle de qualidade é diferenciado e tem outro perfil, né? Você começa a pensar diferente. Então, eu acho que isso é a proposta, né? O Brasil precisa investir nessa área, é uma área que é rentável, é uma área que tem uma aplicação importante dentro da pesquisa, não só brasileira, nacional, como mundial. E é o que a gente tem percebido. Né? Eu vou pedir agora, então, para compartilhar um pouco de informação. Eu preparei alguns slides para vocês, algumas informações, né? E trazer um pouquinho para vocês sobre o que está acontecendo no Brasil em relação a óleos essenciais, né? E o que a nossa indústria pensa em relação ao papel do farmacêutico e ao papel de garantir o controle de qualidade de óleos essenciais, né, para o Brasil e para o mundo, né, se porventura vier as exportações aí pela frente, né? Então é isso. A minha formação, como a Elisângela falou, envolve plantas medicinais, farmacognosia, farmacologia. Então, além de trabalhar com essa parte
do produto que veio de origem natural. Eu gosto muito da parte também de desenvolvimento e descoberta de moléculas que a natureza pode nos oferecer. Eu sempre vejo as plantas e a natureza como possibilidade de milhares de moléculas, e a gente não cria nada, né? Na verdade, a gente está copiando da natureza, ela é a maior responsável por nos fornecer milhões de moléculas, e essas moléculas estão aí para virar medicamento para a gente, para virar aromatizantes, para virar flavorizantes, e nós para aprender com a natureza, né? Então, essa é a minha formação, ela não é só fixa na planta medicinal e na parte fitoterápica, mas também na possibilidade dessas plantas gerarem novas moléculas para nós e novas possibilidades, certo? Eu vou pedir aqui o compartilhamento. Alguém pode... Aí. Tudo bem? Pode compartilhar, doutora. Então, gente, como nós falamos, né, é muito importante o papel do farmacêutico. Não está compartilhando, não? Não. Não. Conseguem ver, não? Ué, então... temos problemas. Espera aí. Agora sim. Sim? Foi, agora sim. Agora sim. Então, é um pouquinho de informação, nada de muito novo para vocês, mas para a gente trabalhar um pouco em relação a algumas imagens, né, e conceitos importantes que vale a pena ser discutidos. Bom, o papel do farmacêutico, como eu falei para vocês, nesse momento da nossa situação atual no Brasil, é extremamente relevante e importante. Os óleos essenciais, eles precisam cada vez mais de padrão e controle de qualidade, né? Então, é importante o olhar minucioso desse profissional completo, que é o farmacêutico, para a gente garantir essa qualidade nesses óleos essenciais. Essa história, né, do controle de qualidade de óleos essenciais e o papel do farmacêutico é antiga, né? Remonta desde os primórdios que os estudos farmacêuticos de óleos essenciais começaram com farmacêuticos, principalmente no nosso país. Mas para a gente falar de controle de qualidade de óleos essenciais, é muito importante a gente saber o que é um óleo essencial. Muita gente ainda confunde o que vem a ser o óleo essencial, né? E pela nossa legislação, que é a RDC mais recente, RDC 14 de 2010, óleo essencial nada mais é do que um derivado vegetal. O que é um derivado vegetal? É um produto de extração de plantas medicinais. E esse produto de extração pode ser extrato, pode ser óleo vegetal, óleo fixo, óleo essencial, né? Pode ser da planta in natura, pode ser de um pedaço da planta, né, da droga vegetal, que é aquela parte que tem maior quantidade de princípios ativos, mas, de fato, o óleo essencial é simplesmente um derivado vegetal. Existe muita confusão, né, de se discutir o que seria o óleo essencial, diferença para os extratos. Mas os óleos essenciais, eles são compostos, misturas complexas de moléculas químicas, que são possíveis caracterizar essas estruturas químicas orgânicas, que apresentam características bem próprias, como volatilidade, aroma, sabor, e que são insolúveis em água. Existe uma característica também muito peculiar dos óleos essenciais, que tem esse nome de ser essencial, não porque eles são essenciais para a planta, mas porque eles têm essência, né, odor, volatilidade. E eles apresentam uma característica muito grande dos óleos fixos, que também estão presentes nas plantas. Os óleos fixos, da maioria das espécies oleaginosas, como é o óleo de soja, o óleo de girassol, eles apresentam gordura, eles são ácidos graxos, bem diferente na sua constituição química dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são voláteis e facilmente dispersos, né, em temperatura ambiente. Por isso, eles liberam os odores bem característicos. Então, essas moléculas, elas têm uma característica bem específica e uma composição química bem específica. As plantas, elas produzem os óleos essenciais a partir do metabolismo primário, mas associando com moléculas que vêm do metabolismo secundário. Então, os óleos essenciais para as plantas, eles não são necessariamente essenciais para a vida delas.
algumas plantas produzem por alguns motivos em algumas situações. Muitas vezes os botânicos, os biólogos e até os agrônomos, né, entendem que os óleos essenciais para as plantas têm uma função, às vezes de proteção, às vezes como feromônio para atrair insetos e outras características. Então, essa origem dos óleos essenciais, ela acaba vindo de um metabolismo secundário que nem todas as plantas produzem, né? E essa origem, ela é principalmente de dois grupos químicos, dos fenilpropanoides e dos terpenos. Além dessas duas, e mistura dos dois. Então, os óleos essenciais são constituídos de vários elementos químicos, com várias funções orgânicas, mas que têm um esqueleto básico, que vem do ácido sinquímico ou do esqualeno, né, do isopropeno. Essa constituição dessas duas origens é que vai dar origem a todas as moléculas que a gente conhece, como eugenol, linalol, e mentol e outras estruturas. Essas estruturas, elas também vão ter características de grupos funcionais específicos, né? Então, cada um vai ter, por exemplo, característica de ser ácido carboxílico, éter, ésteres, aldeídos, cetonas, várias funções orgânicas dentro de um óleo. Então, a primeira confusão que todo mundo faz é achar que o óleo essencial é uma molécula. Óleo essencial é um conjunto de moléculas químicas, orgânicas, e que vão ter várias funções se forem, por exemplo, aplicadas ao corpo humano, ou usadas como inseticida, ou usadas como qualquer outra função que seja. Então, são vários compostos, né? Às vezes mais de 100 e muitos outros compostos, né? Essa é a primeira característica importante para a gente definir o que vem a ser o óleo essencial e a sua composição química, né? Aqui, para ficar mais claro, as duas origens, então elas podem ser terpênicas, e aí eu tenho os monoterpenos, né, os sesquiterpenos e os diterpenos são os mais comuns, porque tem menos quantidade de carbonos e são mais fáceis de conseguir fazer a extração, né? Desculpa. E essas características isoprênicas de formação que vem do ácido mevalônico de terpenos vão caracterizar as diferenças no número de carbonos desses constituintes do óleo essencial. É importante que essas moléculas não sejam muito grandes, porque elas são normalmente extraídas pelo arraste de vapor. Então, é importante lembrar que elas são voláteis à temperatura ambiente, e quando você faz o método de extração mais comum, que é o mais usual, que é feito pelo arraste de vapor, a molécula precisa ter um tamanho suficiente para que o vapor de água consiga arrastar essas moléculas para que elas sejam, então, extraídas. E a outra origem muito comum, que já é de outra origem bioquímica, é a dos fenilpropanoides, que vai dar origem, então, à estrutura do fenilpropano, né? Aqui eu coloquei a estrutura química de uma das moléculas, que é muito famosa em vários óleos essenciais, que é o geraniol. A gente percebe que o geraniol ele tem uma estrutura, então, terpênica, né? É um dos constituintes mais comuns em vários óleos essenciais, e o geraniol ele tem uma característica importante, é um dos constituintes de alguns óleos essenciais importantes, como o do gerânio, das rosas, e ele tem uma característica importante de ser alergênico, que é uma outra característica que a gente precisa levar em conta quando se fala de óleos essenciais e do uso dos óleos essenciais na aromaterapia, nas aplicações, e aí outra importância grande, né, da presença de um farmacêutico, porque o farmacêutico ele não só estuda os constituintes químicos, como também a aplicação disso, né, em aplicação biológica. Então, vai ser tóxico? Qual a toxicidade? Qual a alergenicidade desses compostos? E o geraniol é um desses compostos que pode estar relacionado aí à constituição alergênica, certo? Bom, como eu tinha falado, existem vários métodos de extrair os óleos essenciais. E o método mais tradicional conhecido é o método por arraste de vapor, mas ele não é só o único, tá? Existem outros métodos que estão relacionados ao arraste de vapor, aos óleos essenciais. O arraste de vapor, que eu posso ter de dois tipos, hidrodestilação ou vapor seco,
né, a diferença seria que na hidrodestilação, a droga vegetal entra em contato com o solvente, que é a água, fervem juntos e depois o óleo essencial vai ser evaporado junto com a água e depois vai ser feito a separação por decantação. Então, é por arraste de vapor nos dois casos, mas um tem contato da água com a droga vegetal e o outro, no caso do vapor seco, apenas o vapor atravessa a droga vegetal para fazer o arraste desse óleo essencial, né? Um outro método que é muito usado, e eu vou comentar bastante pela indústria de citros, é o método de expressão ou prensagem, que é feito da seguinte forma: o óleo essencial dessas espécies está no pericarpo do fruto, formando aquelas bolsas que são chamadas de zesto, e aí vai liberar esse zesto, né, essas bolsas que tem o sumo, onde eu encontro os óleos essenciais. Por isso que quando você está descascando a laranja ou o limão, estouram aquelas bolsas, os zestos, e liberam aquele odor típico dos cítricos. Esse óleo essencial, ele é rico principalmente em citral e outras moléculas importantes, né? E essa extração é feita por expressão. Por quê? Como funciona esse método de expressão? Ele é como se fosse um grande ralador, onde você prensa ali, ou você rala o pericarpo dos frutos, que estouram, né, as bolsas, os zestos, e liberam essa essência. Isso se mistura junto com o sumo e com o suco, e você consegue fazer a separação do óleo na sequência. Então, é muito usada para frutos cítricos e a extração dos óleos de origem cítrica. Uma outra maneira que eu poderia fazer extração de óleos essenciais é através de solventes orgânicos. O problema de utilização de solventes é exatamente o tipo de solvente que se utiliza e a toxicidade desses solventes. Lembrando que óleos essenciais não são miscíveis em água. Então, eu teria que usar solventes que são apolares, eu teria que usar alguma coisa de origem de hidrocarbonetos, como, por exemplo, hexano, né, benzeno, que são solventes considerados relativamente tóxicos. Então, o problema da extração com solvente seria a separação depois desse solvente dos óleos essenciais, uma vez que eles são miscíveis, né? Por exemplo, se a gente for dar um exemplo que é muito aplicado, que é a extração, por exemplo, do óleo fixo de soja, né? É outro tipo de óleo, ele é um hidrocarboneto, mas ele é feito por solvente. A extração do óleo de soja, da grande maioria das vezes, ela é feita com hexano. E depois do processo de extração, primeiro eles prensam a soja, depois eles fazem a extração por maceração com hexano, e esse hexano, então, ele é retirado, e sobra-se o óleo de soja. O risco de você não conseguir separar é muito grande, uma vez que o óleo se mistura com solventes apolares, mas é uma opção de extração. Em laboratório, a gente pode usar o Soxhlet, nesse caso, para fazer esse tipo de extração, que é um equipamento, né, que pode ajudar nesse processo. Outra técnica que é muito usada no óleo de rosas, e aí ela é uma técnica a frio, é a infloração. E aí você colocar as pétalas e fazer a extração fria, né, das pétalas. Também é uma extração pouco usada, né, mais para essências e perfumes de rosas. E a mais moderna e usada muito pelos países europeus seria a extração por fluido supercrítico, principalmente o CO2, que seria uma alta técnica, né, de fluido altamente pressurizado e fazer a extração do óleo. Não há necessidade de tudo isso, né? A extração por arraste de vapor é uma extração muito usual, barata, segura e que usa como solvente um dos solventes mais baratos e fáceis de acesso, que é a água. Então, você vai fazer a extração pelo vapor da água, que é capaz de levar essas moléculas, esses terpenos, principalmente monoterpenos, simplesmente por arraste. Né? Então, você consegue fazer essa extração. Tanto é possível em laboratório, com o equipamento de Clevenger, como é possível fazer em cubas de ácido inoxidável, como a gente pode perceber aqui na imagem, que essa imagem é a da indústria que a gente faz, e o processo é super otimizado de extração. O que eu preciso num processo desse de extração por arraste de vapor? Eu preciso do vapor de água, então eu preciso de
criar algum tipo de aquecimento para que essa água consiga evaporar, passar pela minha droga vegetal e arrastar com ela as moléculas. Nesse momento, o que está evaporando? Óleo essencial e água. Então, é necessário um condensador, que é um equipamento que vai condensar, transformar do estágio de gás para líquido, e depois da condensação, aqui em cima a gente pode perceber o condensador, ele vai, então, nesse condensador, eu tenho a mistura de água e óleo que estão sendo condensados para a fase líquida. E aí eu posso, né, misturar tudo e por decantação separar, ou já fazer essa separação dentro de um decantador. Nessa figura, a gente separa o óleo que vem para o funil de decantação, caso passe alguma água, e a água que passa por esse processo, ela é já destinada a ser recolhida. Hoje, um dos subprodutos da indústria de óleo essencial é essa água, né, que também é chamada de água cheirosa, água de essências, e que recebeu o nome recentemente de hidrolato, e que está tendo cada vez mais uma grande utilização pela indústria, né, e aplicação na área de cosmetologia e até estudos em relação à área de farmacologia. O grande problema do hidrolato, qual seria? Né? Lembra-se que tudo aquilo que é em água tem a maior tendência à contaminação. Então, a grande preocupação hoje, que de novo remota a gente ao profissional farmacêutico, seria trabalhar como conservar esses hidrolatos. Então, indústrias que estão produzindo óleos essenciais e vendendo hidrolatos sem esse controle, né, não podem garantir, por exemplo, um hidrolato sem contaminação, assim como o próprio óleo essencial. É mais difícil que o óleo essencial se contamine devido às moléculas, mas também é possível, principalmente se ele ficar com um pequeno filme, né, de micro-organismo. Por isso é importante o controle microbiológico, tanto dos óleos essenciais quanto desse hidrolato, né, que é praticamente em água. Mas ele leva, sim, inclusive é feito o cromatógrafo dos hidrolatos, ele leva assim, uma boa quantidade de substâncias e pode ter uma aplicação. E cada vez mais está sendo estudado. Hoje, se a gente faz um levantamento em base de dados, a gente encontra muito pouca coisa sobre hidrolatos, pesquisa com hidrolatos, né, aplicações, tanto na farmacologia quanto na farmacotécnica, como em formulações. Então, o hidrolato ele se torna aí, é um subproduto da indústria, mas é um produto que tem um valor técnico-científico, né, e de pesquisa alto, né, tanto para a indústria quanto para a ciência, certo? Aqui, só para mostrar para vocês um esqueminha simples, mas para vocês entenderem como é o processo de extração. Eu gosto dessas imagens, e o pessoal sabe que em aula eu uso muito, cai em prova, né? O processo de extração, de arraste de vapor, ele é extremamente importante, e quando eu uso o vapor seco, ele é muito mais importante do que o vapor úmido, a hidrodestilação, porque eu posso ter óleos essenciais que são frágeis, e quando eu cozinho junto a droga vegetal com a água, eu posso ali quebrar essas moléculas, esses terpenos principalmente, que são mais sensíveis, e destruir a capacidade farmacológica e química daquela molécula. Então, o interessante é que eu ferva essa água antes, aqui é um esquema de laboratório, mas na indústria a gente faz isso, então a gente cria uma caldeira aqui, que pode ter processo de aquecimento de várias maneiras, mas o importante é que essa água seja aquecida. Uma vez aquecida essa água, ela vai, então, o vapor passar por encanamento e vai ser direcionado para passar pela droga vegetal. Para quem não está conhecendo aí o termo, ou está um pouco na dúvida, droga vegetal é a parte, né, da planta que é mais rica em substâncias naturais que você está interessado. Então, se no caso a planta que eu estou falando de interesse, a folha é a parte que é mais rica em óleos essenciais, a droga vegetal são as folhas. Se, no caso, é uma espécie em que os óleos vegetais estão localizados nas flores, a gente tem as flores, e as flores são a droga vegetal. Existem plantas que todas elas são consideradas medicinais e têm em toda a sua constituição o princípio ativo, ou os princípios ativos que estamos interessados. O óleo essencial ele é interessante porque eu não estou interessado em uma molécula, eu estou interessado em um conjunto de moléculas que me dá um produto, óleo essencial. E desse óleo eu ainda posso isolar
moléculas separadas. Então, quando eu faço a extração do óleo essencial, né, de citronela, eu consigo extrair o citral, eu consigo extrair linalol, eu consigo extrair várias substâncias isoladamente, né, e o óleo como um conjunto. Então, esse vapor passa pela droga vegetal e aí ele carrega com ele esses monoterpenos, diterpenos ou fenilpropanoides, e os dois vão, então, evaporar juntos, passando por um condensador. No meio, a tendência do vapor é sempre sair, né? Ele vai evaporar, expandir para onde ele tem espaço, e aí ele começa aqui a passar pelo meio do condensador. O condensador normalmente tem que ter um sistema de refrigeração para fazer com que aquele vapor seja condensado, ou seja, transformado de vapor para líquido, e aí você vai gotejar aqui do lado a água com essas substâncias. Lembrando que água e óleo não se misturam e fica fácil por decantação. A maioria dos óleos essenciais são menos densos que a água, então a tendência da água é ficar embaixo e os óleos essenciais em cima. E aí, por decantação, fica fácil você fazer essa separação. Você pode usar sistemas de decantação, pode usar o próprio funil de separação, porque é visível as duas fases, e você pode conseguir fazer essa separação aí com qualidade, né? Depois, esse óleo é o óleo bruto, ele precisa, então, se for aplicado diretamente na farmacologia ou na farmacotécnica, ele precisa ser purificado, mas ele aqui já é considerado um insumo que pode ser farmacêutico, pode ser alimentício, pode ser um insumo para a agricultura, é um insumo, né, que pode ser utilizado de várias formas. Esse seria o óleo bruto, né? É importante ressaltar que mesmo o óleo bruto como insumo, ele precisa de controle de qualidade. Porque lá na frente, numa formulação, quando você vai acertar o pH ou você vai purificar, é importante que esse óleo, como insumo, tenha vindo com um processo de qualidade e rastreabilidade, para que você consiga depois entender qual o processo que está acontecendo. Né? Bom, oi. Então, gente, continuando, para quem entrou agora, eu estava falando do processo de extração dos óleos essenciais, né, sendo que o mais comum é o arraste por vapor, e explicando a importância desse método de extração, e falando que o método de extração por arraste de vapor seco, ele tem mais vantagens em relação ao de hidrodestilação, principalmente quando se fala de óleos essenciais com compostos frágeis, né? Na sequência, e aqui é uma parte que é muito interessante e que é importante a gente ressaltar, acho que pouca gente sabe da história dos óleos essenciais no Brasil e como ela começou e como ela está hoje. Os óleos essenciais no Brasil, eles são estudados há muito tempo, né? Apesar da gente estar falando disso muito atualmente, já tem muito tempo que ele é estudado no Brasil e começou por volta de 1847 com os estudos de Theodore Pecot, que era um farmacêutico, e aí mostra mais uma vez a importância do farmacêutico, né, nessa área. Isso não começou hoje, nem nesse século, e esse farmacêutico teve a oportunidade de vir para o Brasil, e foi ele que começou o estudo de várias plantas medicinais e que fez o relato de vários óleos que podiam ser, então, extraídos dessas plantas brasileiras. Né? Ele publicou vários estudos da flora brasileira, em torno de 170 trabalhos, e a maioria desses trabalhos falavam de composição de óleos essenciais. Ao longo do tempo, os óleos essenciais passou por várias instituições no nosso país. Então, tinha um campo muito grande de atuação, era para ter deslanchado, assim como a fitoterapia no nosso país, e vários institutos cuidaram de estudar de óleos essenciais no Brasil, assim como o Instituto de Química Agrícola, depois passou para o Centro Nacional de Ensino e Pesquisa Agronômica, que virou o Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, que deu depois origem ao Departamento Nacional de Pesquisas e Experimentações Agropecuárias, virando o Centro Tecnológico Agrícola e Alimentar, e, finalmente, foi incorporado pela instituição brasileira, que é conhecida como Embrapa, por volta de 1973, virando, então, a Embrapa Brasileira, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Por que eu quis contar um pouquinho dessa história? Para vocês entenderem o perfil de como que está o estudo e a preocupação do óleo essencial hoje no Brasil.
E ela acabou vindo desde um pesquisador, um farmacêutico que estava preocupado em desenvolver e estudar a composição de óleos e culminou, se você for acompanhar esse histórico, né, dentro de uma empresa que está mais associada à pesquisa agropecuária. O que aconteceu com o óleo essencial foi isso. Né? Ele deixou de ser, ele perdeu um pouco daquele apelo medicinal e acabou entrando dentro da agricultura. Como nós estamos hoje? Nós estamos hoje com uma preocupação em que os óleos essenciais são, de fato, uma realidade, geram para o Brasil várias características importantes de rendimento, mas a preocupação está voltada para os óleos essenciais cítricos. E aí você me pergunta, porque os óleos essenciais cítricos têm uma aplicação farmacológica? Não, porque eles são subproduto da indústria de frutos cítricos. E essa produção, ela fugiu da área medicinal e da característica que o farmacêutico tem. Então, hoje nós temos o Brasil como um destaque produtor de óleos essenciais, nós estamos entre os exportadores internacionais, mas nós somos os maiores exportadores de óleos cítricos, de laranja, limão e lima, com o apelo do quê? De um subproduto da indústria de frutas e sucos. Então, na verdade, não há uma preocupação direta com os óleos essenciais de plantas medicinais, e sim como um subproduto da agricultura. Então, hoje, nós somos exportadores de frutas, produtores de suco, e lá na indústria de suco se faz por centrifugação de todas as cascas do fruto, tudo junto, e o que sobra é um filete de óleo essencial que é vendido e exportado. Então, essa aplicação gerou, inclusive, a gente tem uma associação brasileira de produtores de óleos essenciais, aí você vai olhar, eles são uma associação fechada de produtores de frutas cítricas, e não de óleos essenciais do ponto de vista de plantas medicinais. Então, o que vai acontecer? Precisamos de uma outra associação de óleos essenciais que sejam aplicados para a saúde? Né? A gente ouve aí ao longo da história, que começou com o Pecote lá, fazendo relatos de plantas medicinais, mas houve um rompimento entre os frutos cítricos, né, e os óleos essenciais de plantas medicinais. Então, é importante a gente conhecer essa característica para entender como funciona. Hoje nós temos várias empresas de extração de óleos essenciais, mas que estão relacionadas aos frutos cítricos. Elas se localizam principalmente na região sudeste e a grande maioria no estado de São Paulo. E estamos nós aqui, né, no centro do país, né, no centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, buscando o quê? Buscando investir em extração de óleos essenciais com o ponto de vista do cerrado. Nós temos várias plantas que são típicas do nosso cerrado e que têm um apelo de óleos essenciais diferenciados. Por que eu estou fazendo todo esse histórico? A garantia de qualidade e o controle de qualidade do nosso óleo não é igual ao óleo que é produzido na Europa e nem o óleo cítrico que a indústria está produzindo, a indústria cítrica. A gente quer um óleo com características diferenciadas. As nossas plantas respondem de forma diferente. Né? As plantas medicinais que estão sendo cultivadas e plantadas no cerrado têm uma outra resposta. Por isso é importante o perfil e o controle de qualidade dessas plantas. Então, o que quando você vai buscar óleo essencial do Brasil, você fala, mas nós somos exportadores? Como assim? Nós somos exportadores como subproduto da indústria de suco, e não exportadores do ponto de vista medicinal, que é um outro interesse. Então, é importante a gente entender essa situação que o Brasil se encontra hoje. Né? Aqui, voltando aqui, ok? Vendo a apresentação? Voltando, eu estava situando a gente no panorama atual de óleos essenciais no Brasil. Pouca gente conhece essa situação, né? Conhece óleo essencial, mas não entende como funciona, né, e como nós estamos. Então, apesar de estarmos nos destacando como exportadores internacionais de óleos essenciais, isso fica restrito ao subproduto dos óleos cítricos, né, que são subproduto dos sucos, principalmente de laranja, limão e lima, certo? E aí eu coloquei aqui, olha, quando eu falo das principais espécies, né, os principais óleos essenciais de importância no mercado mundial, eu destaco o Brasil apenas no óleo de citros, principalmente da laranja, sendo que nós também somos capazes de produzir uma citronela de qualidade,
né, como outros, né, eu citei a citronela, porque é uma que hoje eu estou trabalhando, estou mais próximo, mas nós temos outros importantes que também podem ser produzidos, como o da lavanda, né, e outros, o patchouli, que está fazendo muito sucesso. O nosso patchouli aqui do Cerrado é um patchouli extremamente de qualidade, com características de compostos terpênicos diferenciado de todo mundo, e que tem um problema, porque ele não se compara a nenhuma ISO europeia. E aí é um outro problema para eu garantir esse controle de qualidade. Então, esses são óleos de importância mundial, mas que nós também podemos fazer parte disso. Hoje, nós temos destaque aqui, ó, o Brasil com óleo de laranja, mas também podemos investir nesses outros óleos todos. Inclusive, a citronela tem um apelo muito forte para o nosso país, porque nós temos o quê? Doenças que são transmissíveis por mosquitos, né? E a citronela, a gente sabe que ela tem essa característica de ser inseticida, né? Além de outros óleos importantes que estão sendo estudados. Aqui eu coloquei para vocês verem como que é feito o processo de extração desse óleo dos citros e por que a gente, né, faz tanto sucesso com esse óleo de citros. Porque hoje um dos maiores produtos que a gente faz dentro da agricultura, além do próprio fruto, o suco. Então, é um aparelho de extrator onde eu trituro tudo junto e, no final, eu separo através de uma emulsão e vários particulados, e aí eu sobro ali um filetinho do óleo essencial, onde isso é isolado, separado em óleo e também os componentes isolados. Então, eu tanto posso ter os óleos dos citros, quanto limoneno, citral e outros compostos. Então, por isso a importância, né, desse nosso fruto cítrico, porque como subproduto sai esse óleo, que é o nosso destaque atual, né? Bom, então, e os óleos essenciais de plantas medicinais no Brasil? Por que não estudá-los? Né, o que falta para nós? O que falta investir em óleos essenciais de plantas medicinais? E aí, quando a gente se depara com isso, a gente percebe que falta o papel de pesquisa e desenvolvimento, porque falta padrão de qualidade desses óleos, falta uma representatividade nacional, indústrias brasileiras capazes de produzir óleos essenciais de plantas medicinais. Falta regulamentação para o nosso setor e falta políticas públicas de incentivo, principalmente na região do Centro-Oeste, da Amazônia e de outros ambientes que precisam de um cuidado especial, tirando essa agroindústria e essa representatividade do Sudeste e trazendo isso para outras áreas do nosso país. E, mais uma vez, a preocupação com as plantas medicinais. Né? Na fitoterapia como um todo, nos estudos dos extratos, nós já sofremos isso. E agora, para os óleos essenciais, mais uma vez, o descaso e a despreocupação dos governos, das políticas, né? E a falta de interesse. Isso precisa ter uma combinação tanto do setor privado, quanto das instituições de ensino, quanto dos órgãos regulamentadores, como o CRF. Está na hora de fazermos a diferença, de montarmos essa legislação juntos e aplicar no nosso país. Né? Então, o que falta para nós é isso. Dessa forma, eu percebo que torna essencial o desenvolvimento de pesquisa. Então, a gente precisa de profissionais que sejam capazes de desenvolver produtos de qualidade, óleos essenciais, nesse caso, do tema da palestra, com qualidade. Qualidade para óleo essencial se faz desde o início, se faz desde a escolha da planta medicinal. Eu preciso ter certeza de que planta que é, eu preciso ter certeza do nome científico, da espécie, da origem, para que naquela planta que eu comecei do zero, que eu plantei, que eu irriguei, que eu cuidei, eu consigo um óleo de qualidade. E que isso se torne uma cadeia produtiva, desde a planta, desde o plantio até o produto final. Pode ser insumo ou produto acabado. Estamos falando de uma cadeia produtiva. A indústria de óleos essenciais, que pretende produzir com qualidade, ela precisa acompanhar todo o processo. Não adianta ela comprar uma planta ou uma muda de algum lugar que ela não sabe qual espécie, qual a característica. Então, é importante garantir toda essa cadeia de processo, né? E aí, a gente se debate com um problema que eu já relatei e já comentei. Como que eu faço para garantir o padrão de qualidade de óleos? Quando você vai na literatura e busca dados e informações, a gente se depara com o quê? A gente se depara com farmacopeias e as ISOs.
Só que a gente percebe o seguinte, que o mundo todo definiu farmacopeias europeias, americanas, internacionais e várias ISOs para vários tipos de plantas medicinais e vários óleos. Só que quando você vai fazer uma comparação, os nossos óleos não se encaixam nesse padrão internacional. Então, está na hora de quê? Do Brasil também tomar as rédeas e começar a escrever as nossas farmacopeias com qualidade, as nossas monografias, para que o óleo de patchouli do Mato Grosso, de Goiás, do DF, ou seja, de onde for, tenha também padrões. Porque o que a gente percebe é que o óleo essencial do Brasil não está dentro do padrão do óleo essencial que é produzido na Europa. Isso não significa que o nosso óleo é ruim. Isso não significa que o nosso óleo não está dentro do padrão. Significa que está na hora de nós começarmos a criar normas e padrões e começarmos a usar as nossas farmacopeias. Porque o nosso óleo ele se destaca com um outro perfil. E, de repente, isso é até melhor para o mundo todo. Hoje a gente já encontra alguns países, por exemplo, interessados no óleo que é produzido no Brasil. Por quê? Porque o nosso óleo, o óleo de melaleuca, por exemplo, está tendo um destaque muito grande na produção brasileira, porque ele apresenta características químicas diferenciadas de outros óleos de outros países. Então, a gente usa como padrão de qualidade as farmacopeias, as monografias das plantas internacionais, usa as ISOs internacionais, isso é importante eu ter um padrão, mas a gente percebe que o óleo brasileiro ele não se encaixa dentro dessa regulamentação, porque as nossas plantas são diferentes, e as plantas internacionais, né, as plantas que não são típicas no Brasil, se comportam diferente na nossa região também. Então, tudo isso demanda o quê? Pesquisa e desenvolvimento. Precisamos pesquisar, precisamos acompanhar, precisamos de prazo para isso. O óleo essencial ele não é produzido do dia para a noite. Eu preciso de meses para fazer comparação, para ver influência de sazonalidade, de período circadiano, para eu saber quanto que isso vai influenciar na produção das minhas moléculas. Quanto tem de terpenos diferentes do óleo que é produzido em outro país? Isso é o quê? É a identidade do óleo brasileiro. O óleo que é produzido no nosso país não vai ser igual aos óleos que são produzidos em outros países. E isso é uma preocupação, porque hoje a gente encontra-se como para garantir qualidade do nosso óleo? Sem padrão. E aí, quando você vai olhar numa ISO e olha lá e vê que o óleo é produzido na África ou que é produzido na Europa, como que eu posso garantir que o meu óleo está fora do padrão ou está dentro? Se o perfil climático, de solo, é totalmente diferente. Então, a gente precisa começar a criar padrões, né? E quando se fala de controle de qualidade, eu tenho dois aspectos que precisam ser levados em conta. Primeiro, a droga a óleos essenciais, que é aquela droga que a planta, que a parte da planta em que eu vou ter que garantir a qualidade. E aí aqui é o que eu falei, a importância da identificação botânica. Tudo começa com a botânica. Se eu não sei qual é a planta, eu vou começar meu processo errado. Então é muito importante mudas certificadas, plantas medicinais de qualidade e que você saiba de forma confiável qual a espécie, qual o gênero e qual a família. É importante a identificação botânica. Por exemplo, hoje nós trabalhamos com óleos essenciais desde o plantio. Todas as nossas mudas e plantas são certificadas pelo IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, que padroniza, que é um dos institutos que originou os estudos de óleos essenciais no Brasil. Então, é importante você garantir o controle de qualidade da sua planta, porque lá no final você sabe que aquela espécie é aquela mesma que você começou desde o início. Então, as indústrias que querem produzir óleos essenciais precisam garantir mudas com qualidade e caracteres morfológicos, microscópicos e organolépticos dessa droga vegetal. Você até pode adquirir a droga vegetal de algum local para fazer a extração, mas você precisa adquirir sabendo que tem um certificado de registro e de identificação. Na sequência, é importante o processo que você vai utilizar como obtenção. Esse processo é padronizado? A gente comentou lá atrás, eu vou usar solvente? Como vai ser esse processo? Para eu garantir o controle de qualidade. E a identificação dos constituintes. Aqui, eu estou preocupada em garantir a qualidade da droga vegetal, da planta. Feito essa primeira análise, onde eu identifiquei a botânica, usei um método de extração confiável e com rastreabilidade.
e garantir os principais constituintes, eu tenho ali o quê? O controle de qualidade da droga vegetal. E aí eu passo para o controle de qualidade do óleo. Você consegue perceber que são dois momentos? A minha droga vegetal precisa ter qualidade, e daí para frente eu agora vou fazer extração e preciso garantir a qualidade do óleo essencial. Esse óleo essencial passa por várias análises importantes. E uma delas que não era muito levada a sério e que hoje está tendo um apelo muito grande mundialmente é a análise físico-sensorial. Existe, inclusive, uma correlação, né, dessas análises sensoriais dos odores, né, que está sendo bastante difundida. Então, o que quer o mercado? Que sejam óleos com odores bem específicos, característicos. Inclusive, existe estudo de blendas, dos blends, que são misturas de óleos essenciais, que podem ser feitas, essa extração pode ser feita depois da extração, o óleo, né, de duas espécies diferentes misturados, ou esses blends podem ser feitos durante o processo de extração. Você misturar as drogas vegetais e fazer esse processo de arraste junto. Isso é uma coisa nova, pouquíssimas indústrias fazem, e seria você trabalhar com mistura de dois óleos. Estamos falando de várias possibilidades de moléculas. Né? Se um óleo é um conjunto de moléculas químicas, você imagina dois óleos. Então, eu teria ali a mistura de todos juntos. Aqui é importante a análise físico-química, garantir os caracteres físico-químicos, espectrais, a densidade, o índice de refração, o poder rotatório. Essas características vão te dar noção de que seu perfil químico está dentro do padrão. Que padrão? Da ISO? Qual é o padrão da planta brasileira? Qual é o padrão dos óleos essenciais? Está nas nossas mãos definir isso. Por isso, eu acho importante que o Conselho, né, de Farmácia chame a gente para discutir isso. A hora de fazer legislação é agora, é a participação da empresa privada, da ciência, dos conselhos, todos juntos, definindo qual é o padrão que nós queremos de óleos essenciais para o Brasil. A hora é essa, e está nas nossas mãos. E eu acho que o profissional farmacêutico é um profissional que cabe essa definição, né? Um profissional que vai conseguir analisar tudo, desde a parte botânica, química, de produto, de embalagem, de venda. Por isso a importância desse tema, para que a gente faça juntos a diferença nesse controle de qualidade. E é claro que não dá para deixar de lado os cromatrógrafos, né? Quando se fala de óleo essencial, entra a cromatografia mais bonita e mais difícil que nem todo composto pode usar, a cromatografia gasosa. Só os compostos que são voláteis podem ser extraídos, né? Podem ser analisados com a cromatografia a gás. Então, é uma cromatografia bonita, diferente, né, e que não cabe a qualquer composto, apenas com os compostos que podem ser voláteis. E aí você vai ter certeza do constituinte que você tem e vai mostrar a característica desse óleo. Né? Aqui, nessa figura, eu gostaria só de chamar a atenção, esse kitzinho aqui é um kit da nossa indústria, que é usado, inclusive, para fazer a análise físico-sensorial. Então, a gente consegue separar os óleos, sentir o odor, a diferença. Aqui, se vocês conseguem perceber, ele tem um QR Code, que na hora que você analisa aqui e coloca, você consegue diferenciar cada tipo de óleo, e aí você vai sentir o cheiro, o aroma, a cor, e ainda ver as informações no nosso catálogo de óleos essenciais. Eu acho interessante, são poucas as indústrias de óleos essenciais que têm essa característica, e faz parte da análise organoléptica. Todo mundo quer ver o óleo, que cor que ele é, que cheiro ele tem, como ele é. Né? Então, a gente tem esse kit na nossa indústria e tem sido assim, bem visto pela sociedade. Tá? Aqui também, mostrando a nossa plantação, né, de capim-limão e o nosso óleo. Então, a gente, como eu falei para vocês, acompanha desde a plantação até o produto final. Esse aqui é um refratômetro, que é o equipamento que a gente usa para medir o índice de refração. Né? Ele dá para a gente o índice de refração, o Brix, que é um valor que tem sido pouco utilizado, mas que pode ter um interesse muito importante para a indústria de óleos essenciais, principalmente aplicado à farmacotécnica, porque é o teor de açúcar. Farmacotécnica, a parte de alimentos, né? O Brix vai me dizer ali o teor de açúcares dos óleos. Então, é bem interessante e é um valor que a gente pode aí aplicar no futuro para a qualidade de óleos essenciais. Né? Aqui eu não podia deixar de mostrar um cromatograma, né, de uma molécula muito importante, que é o eugenol, né, típico aí
o cheirinho de dentista que todo mundo conhece, é uma molécula clássica que cai em prova, né, e é linda. E o que é o cromatograma? Aqui eu estou mostrando vários picos, né? Um deles é o eugenol, né? E ele está aqui nessa referência aqui do pico. Mas outros todos aqui, esse cromatograma é do cravo, né, do óleo de cravo, mas eu tenho vários picos. E para lembrar vocês que cada pico desse aqui é uma molécula. E o eugenol é uma delas nessa região aqui de 64.731. Então, uma das regiões dos picos. Então, o cromatograma ele é a identidade do óleo, né? Ele vai dizer o que esse óleo tem. E ele tem várias moléculas. Aqui só para mostrar especificamente o que seria o cromatograma, né? Bom, outra etapa importante, depois de você acompanhar a droga vegetal e o óleo vegetal, é a conservação. Não adianta ter plantado direitinho, não adianta ter extraído corretamente se você não vai embalar de forma correta e nem conservar. Então, é importante que os óleos essenciais sejam, primeiro, embalados em embalagens âmbar, onde você vai ter uma preservação do calor, da luz, do ar, de metais, de água, de impurezas, principalmente os vidros clássicos âmbar, né? Então, uma das coisas que a gente sabe que pode influenciar diretamente a qualidade dos óleos essenciais é a interferência de luz, fazendo com que essas moléculas sofram alteração, isomeria, desintegração. Então, é importante os vidros âmbars e, de preferência, embalagens de vidro, né, para que você preserve e não tenha a deterioração da embalagem e a liberação de moléculas tóxicas. Uma coisa que a gente observa muito no óleo essencial, e pouca gente também faz uma análise, acha que óleo tem uma característica, é oleoso, não faz bem, vai hidratar a pele. Cuidado, óleos essenciais geralmente são extremamente ácidos, porque tem grande quantidade de ácidos carboxílicos e ésteres. E o que a gente percebe na hora que a gente faz análise de acidez é que eles têm uma característica ácida, por isso a importância de ser armazenado em vidro, né? Então é recomendado, primeiro, diminuir o máximo possível o teor de água, abrigo da luz, temperatura, embalagens sempre cheias, com batox para que não tenha vazamentos, né? E, de preferência, evitar todos os tubos vedantes de plástico e de borracha. Aqui eu fiz um levantamento do que o Brasil tem de regulamentação atual, e a gente tem poucas regulamentações. O Brasil está mais preocupado quando esses óleos eles são vendidos, né, ou comercializados como insumo final. Então, quando a gente tem o Inmetro, a ABNT fazendo uma análise, principalmente se eles vão virar produtos finais de essências, de fragrâncias, e aí a gente tem a Anvisa fazendo esse controle, principalmente na parte fisicoquímica e na parte química. Além disso, a Anvisa faz o controle dessas moléculas ou desses óleos, principalmente se eles forem utilizados na indústria alimentícia, hoje é uma preocupação a ingestão de óleos essenciais, e na indústria de aromas. Como insumo, não há regulamentação específica, porque ele seria aplicado de várias maneiras, né? Uma outra preocupação é quando esse produto vai ser, então, exportado, tá? E aí ele precisa de uma regulamentação final como produto manufaturado, certo? Bom, aí já finalizando aqui, eu vou mostrar algumas imagens aqui de novo para vocês da nossa plantação, né, do capim-limão, que eu já tinha mostrado. Nós temos as mudas todas credenciadas, a gente acompanha desde o campo até o processo final de extração, tá? Nós temos como produto não só o óleo essencial, mas também o hidrolato, como eu falei para vocês, que é a água do processo de extração por arraste de vapor seco, né? E nós temos trabalhado conservantes naturais para que esse hidrolato vá com qualidade, sem contaminação, que é uma preocupação hoje pertinente à indústria de óleos e de subproduto como o hidrolato, né? Então, essa é a ideia. Os frascos âmbar, é importante o controle de qualidade, né, de você garantir, são fechados com batox, são esterilizados, para você garantir o controle de qualidade. Esse é um extrato que a gente está tendo muito problema com a padronização química, que é o extrato de melaleuca, né, como diz o outro, está na moda, é um óleo essencial, esse óleo é essencial, está bombando no mercado, e essa dificuldade do registro
é tão real que, recentemente, foi registrado no Ministério da Agricultura um produto para aplicação no campo, e se você vai atrás, ele é um produto inseticida e tem escrito assim, extrato do óleo de melaleuca. O que seria um extrato do óleo? Né? A professora de farmacognosia fica louca na hora que fala isso. O que é um extrato do óleo? Isso mostra a falta de conhecimento na área, né, de fitoterapia, de óleos essenciais. Então, assim, e nós estamos falando de um órgão regulamentador que registrou um produto como inseticida, né, é um agrotóxico natural, que seria um extrato de óleo, ou seja, extrato é óleo. Então, para mostrar para vocês como nós estamos num momento de decisões, de legislações, de definições, e que podemos fazer a diferença. Como profissional, existe campo, existe mercado para nós. Né? Aqui é o funcho, né, que é uma outra espécie vegetal que é muito conhecida. O extrato de funcho é super famoso. Tá? A funchicória aí, né, que sai e volta do mercado, a Anvisa adora, mas o óleo essencial de funcho tem outra aplicação. Né? Tem várias aplicações no mercado e é um outro padrão. Então, não mistura, extrato é uma coisa, óleo essencial é outra. Nós precisamos primeiro começar a separar os derivados vegetais. Lá no início, quando eu comecei, qual é a definição? Os dois são derivados vegetais, um é extrato e o outro é óleo, compostos diferentes, com ações diferentes e aplicações diferentes no mercado. Né? E aí, por fim, quais seriam as nossas perspectivas? Né? O que a gente espera para o futuro dos óleos essenciais? A gente percebe que a indústria de óleos essenciais no Brasil não é só viável, mas é rentável. Mas ela precisa de quê? De incentivos governamentais, né? A gente precisa de formar parcerias entre centros de pesquisas, universidades, iniciativa privada. A gente precisa dessa parceria em conjunto para que todos nós possamos trabalhar juntos e definirmos as nossas ISOs, as nossas farmacopeias, para que elas sejam, de fato, vistas por todo mundo. Por que não os nossos artigos servirem de referência para o mundo, se as nossas plantas têm características diferentes? Então, a gente precisa de investimento em cultivo, melhoramento de plantas medicinais, técnicas de desenvolvimento, para a gente poder produzir produtos com qualidade e, principalmente, para a gente poder disputar no mercado internacional. O Brasil tem condições. Precisamos investir no nosso país, na nossa pesquisa e nos nossos profissionais. E eu acredito que o profissional farmacêutico é o profissional certo para isso. Eu queria agradecer, obrigada pela participação, e esse é o recado. É uma palestra rápida, né? Tem muito mais coisa para a gente falar, mas eu queria mostrar para vocês que tem como fazer a diferença no nosso país. Né? Tem como a gente investir ainda, né, nas plantas medicinais, nas nossas origens, com uma perspectiva para o futuro. Né? A gente precisa acreditar. E aí eu agradeço o Conselho de Farmácia do Mato Grosso pelo carinho. O Mato Grosso mora no meu coração. As plantas medicinais do Goiás eu tenho certeza que são muito parecidas com a do Mato Grosso, por causa do plantio, do cerrado, das características agronômicas e botânicas. E convido a todos para uma outra oportunidade, a gente fazer esse curso in loco e vocês conhecerem a RAGE, que é uma indústria brasileira que está fazendo a diferença. Né, e que a gente acredita nas plantas medicinais, a gente acredita nos óleos essenciais e a gente acredita na pesquisa e no desenvolvimento, certo? E eu fico aí à disposição. Obrigada. Aqui tem o e-mail da empresa e tem meu e-mail pessoal. E estão todos convidados a uma próxima oportunidade para conhecer a indústria. E eu agradeço a participação e agradeço a todos a oportunidade. Doutora Ellen, nós estamos aqui, eu olhei aqui no chat, as pessoas parabenizando pela palestra, dizendo que foi excelente, você é maravilhosa, excelente, foi muito boa a palestra mesmo. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade. Nós já sabemos, conseguimos ter um panorama da qualidade do óleo essencial no Brasil, que é comercializado aqui, ou ainda estamos às escuras? Temos esse dado? Não sabemos, Elisângela. Infelizmente, a gente está tendo várias dificuldades para padronizar. O que eu tenho percebido, por exemplo, na indústria hoje, é que o nosso óleo não se parece com muitos óleos de fora,
E isso tem, assim, mostrado para a gente que a gente precisa de mais estudos, mas a gente está começando, já tem muita gente interessada, existem pesquisas nas universidades mostrando isso, mas a gente não consegue fechar um panorama do óleo brasileiro. Essas indústrias que estão, por exemplo, hoje, né, você como aromaterapeuta sabe que tem vários óleos que são vendidos, mas eles são de multinacionais. Inclusive, algumas indústrias têm comprado os óleos da gente, e a gente percebe que no padrão de cromatografia eles são muito diferentes. Então, assim, eu acho assim, se você faz um óleo com qualidade para usar na aromaterapia, tudo bem. E os óleos que a gente não consegue garantir essa qualidade? A preocupação hoje na aromaterapia, que eu vejo, é que a gente não pode garantir o óleo essencial com qualidade. Então, a aplicação, esse óleo que você está comprando, qual o padrão dele? Será que ele é diferente do outro? Cadê a minha ficha técnica, né? Então, assim, o que eu tenho visto é que os óleos, eles são muito diferentes. Eu não sei se você, se alguém, ou você como aromaterapeuta, ou alguém, tem essa dificuldade, ou se vocês não pararam para pensar nisso. Então, por exemplo, eu uso óleo, sei lá, de uma outra marca e o da outra. Será que eles têm o mesmo padrão? Quanto será que cada óleo tem de, sei lá, linalol, por exemplo, que a gente sabe que pode ser alergênico? Ou do geraniol, que a gente comentou. Então, assim, infelizmente não existe um padrão, e a gente já percebeu diferenças que chegam a ser assim, de até 30%, 40% na diferença de um constituinte. Isso faz muita diferença dentro da aromaterapia, ou da aplicação na alimentação, ou que seja na farmacologia. Hoje o interesse também é aplicar na farmacologia. E também na indústria, você vê, ele está sendo usado como inseticida, como hormônios naturais, né? Os óleos são capazes de estimular na planta alguns desenvolvimentos. Então, assim, mas como que eu vou garantir se de um óleo para o outro eu tenho diferença de até 30%, 40% de algum constituinte? A gente já encontrou, assim, diferenças estatisticamente bem relevantes. Então, eu acho que isso é uma preocupação aí que vale a pena a gente ressaltar, certo? Sim. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar, aqui já apareceu uma pergunta. Essa diferença, acredito, com os óleos de fora e o óleo nacional, é pelo local da colheita da planta ou na extração? Foi a Irane que perguntou. Então, eu já encontrei alguns relatos, a gente não sabe ao certo, né? Mas, assim, a grande maioria porque lá nas ISOs, eles trazem, inclusive, o método de extração, tanto na ISO quanto na monografia, principalmente as europeias que a gente usa. E eles falam que o método de extração é sempre por arraste. É muito difícil outro método. Então, assim, mesmo você seguindo a monografia e a ISO e fazendo por arraste de vapor, dá diferença. Então, eu acredito que esteja muito mais relacionado com a espécie e o comportamento dela naquela região, né? Então, assim, pela quantidade de água, de sol, de fatores climáticos, né? Do que pelo processo de arraste. Porque quando você usa de padrão, você, inclusive, usa o método de extração. E o método de extração geralmente é sempre o mesmo. Então, eu acredito que tem mais a ver com o local, né, e o comportamento ambiental da planta nas regiões do que com o processo de extração. Certo? Certo. Iberê, você quer dizer alguma coisa? Sim. Primeiro, parabenizar a palestra, Ellen. Adorei. Estava assistindo aqui, quietinho, ouvindo, vendo as fotos. Da próxima vez que eu for até aí, eu quero ir na indústria, tá? Por favor. Quero conhecer, porque eu achei muito interessante. Apesar que você já tinha comentado comigo, né, como que é a rotina da indústria, desde do plantio, da colheita, da extração. E para complementar essa pergunta aí também com a fala da Ellen, eu também acredito que é a característica aqui da nossa região do Centro-Oeste. A gente sabe, né, Elisângela, que algumas espécies, Ellen também, elas ocorrem com maior predominância aqui no Cerrado, e a gente não pode esquecer que na nossa região, pela diferença climática, né, por exemplo, da Europa, é claro que essa planta, pelo estresse aí da temperatura, da umidade, faz com que ela produza compostos, né, que muitas vezes em outros locais não produzam. Então é interessante mesmo reforçar aí o que a Ellen trouxe da questão da padronização. É o momento das indústrias, dos centros de pesquisa, dos pesquisadores, focar nisso, ter um padrão nosso das nossas espécies medicinais. Acho que era isso. E parabenizar
tá, Ellen? Que eu adorei, como sempre. Ô, Ellen, deixa eu só fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. É possível, existe algum parâmetro que nós podemos utilizar para detectar contaminantes como agrotóxico ou não no óleo essencial? Ou não? A gente tem que confiar na certificação. Então, eu não comentei, Elisângela, mas um outro padrão muito importante da nossa produção e da nossa indústria é que toda a nossa produção ela é certificada como agricultura orgânica. Então, assim, e é possível pelo CG a gente detectar alguns constituintes de agrotóxicos mais comuns, né? Então, a gente tem esse acompanhamento lá também. A região nossa de plantio é uma região que não pode usar produtos agrotóxicos, porque a região ela é perto de uma APA, então a gente já tem uma proteção da licença ambiental, e a nossa ideia é fazer produtos que não tenham essa interferência. A gente sabe que esse produto vai interferir diretamente no óleo, e aí a gente vai ter um outro composto. Mas pelo CG, alguns deles a gente consegue rastrear. Normalmente a gente tem feito isso porque regiões próximas podem estar usando, é bom você estar sempre acompanhando a planta. E a muda, né? Se você vê, no nosso caso a gente não tem esse problema, mas a gente trabalha com parceiros, às vezes de muda, e faz um plantio. Então é importante você fazer esse registro para você garantir de que a muda é 100% orgânica, digamos assim. Lembrando que a agricultura orgânica, ela permite o uso de algumas substâncias. Inclusive, é uma das nossas linhas de pesquisa, né, óleos essenciais para controlar as nossas próprias pragas. Isso é uma coisa que eu tenho implementado, eu tenho um carinho especial por essa área, né? Eu sou mulher de agrônomo, então, assim, eu tenho também uma paixão por esse lado. E aí eu acredito que os óleos essenciais podem também ser muito úteis e funcionam como, entre aspas, né, defensivos agrícolas naturais. Então, uma ideia nossa numa área experimental é tentar usar os nossos próprios óleos para tentar conter as pragas. O que eu acho que é uma ideia muito interessante. A gente tem estudado, por exemplo, bordadura de plantas medicinais. Então, as nossas próprias plantas fazerem a bordadura na parte externa do plantio, que é uma coisa assim, que o farmacêutico tem noção da botânica, mas assim, tem um outro apelo, né, que é o técnico agrícola. A gente tem no nosso laboratório, na nossa empresa, agrônomo, tem estagiário agrônomo agora. A ideia é que a gente tenha um agrônomo no futuro, a gente tem técnico agrícola, e assim, a ideia é fazer pesquisa com tudo. Para eu padronizar o óleo essencial, eu preciso, igual você falou, eu preciso vir lá de baixo, eu preciso vir da planta, então eu tenho que ter certeza do controle de qualidade da planta, eu preciso ter certeza se eu não estou usando defensivo, para eu lá no final ter um óleo com qualidade, porque aí eu posso passar até para uma pessoa que seja um aromaterapeuta, que não seja farmacêutico, mas ele usar com segurança. Então, a maior preocupação disso tudo, você é uma aromaterapeuta farmacêutica, mas e aquele que não é farmacêutico? Ele pode usar com segurança? Será que aquela indicação ali, que eu acho que a gente poderia fazer e ele poderia até usar, mas aquela indicação é segura? Hoje a maior preocupação é essa, esse óleo de fato é seguro? O óleo de melaleuca tem acidez de 3,2, é muito ácido. A gente vê isso nas cubas de ácido inoxidável que sofrem corrosão. Então, assim, um óleo bruto de melaleuca não pode ser aplicado direto na pele. E isso não adianta... E a preocupação da ingestão, né, Ellen? Que eu gostaria muito que você falasse disso, porque é uma grande preocupação que eu vejo no mercado hoje. As pessoas orientando o uso de óleo essencial que foi produzido que está classificado como cosmético, ou seja, você não tem dose terapêutica, você não tem dose tóxica, e orientando o uso, a ingestão interna de algo que não foi estudado para isso, né? Então, eu não comentei, Elisângela, mas uma preocupação que aí, de fato, eu vejo de novo que é o papel do farmacêutico, é, por exemplo, o óleo essencial, ele é insumo ou ele é produto final? Sim. Sim. Então, assim, até quando a gente propôs o tema da palestra, eu pensei nisso. Se ele é produto final, ele tem que ir com uma bula. Sim. Ele deveria ir com indicação, ele não pode ir bruto, ele tem que ir preparado. Agora, se ele é insumo, então, por exemplo, a nossa indústria vende insumo. Esse óleo não é próprio, tem escrito insumo, mas a pessoa vai ingerir? Então, se ele passa a ser produto final, ele passa a ser um fármaco de origem natural, ele é um derivado. Então, ele sai da categoria de insumo e ele está eu brinco que ele está no limbo da legislação, né? Porque ele nem é alimento, ele nem é produto farmacêutico, ele nem é suplemento, o que ele é, na verdade? Então, ele está ali, e aí, nesse momento de estar perdido na legislação, é que acontecem os riscos de intoxicação. Sim.
Esses dias, a gente lá na indústria assistindo um vídeo, a gente conseguiu ver um rapaz fazendo uma apresentação de óleos essenciais e ele ingerindo na live ao vivo. Sim. Eu vou colocar debaixo da língua 2 gotas. Então, assim, olha o risco disso para a população. Então, daqui a pouco, por que é importante essa preocupação do conselho? E eu acho que você, sendo da área de aromaterapeuta e farmacêutica, porque daqui a pouco a gente vai precisar de ter um controle de receita. Como é que vai ser feito isso? Vai ser vendido assim, sem controle? Porque existe o risco de intoxicação, existe o risco de várias características. O óleo da melaleuca tem artigos já relacionados a distúrbios do sistema nervoso central. Então, assim, ingestão dele puro. Então, isso é uma preocupação. A Anvisa ainda não se posicionou em relação a isso. Eu acho que a gente precisa, como farmacêutico, como conselho, de começar a normatizar isso. Né? Instigar a normatização. Exatamente. Né? Instigar essa preocupação, porque eu sempre falo assim, que nós temos que buscar o nosso campo de atuação. E óleo essencial é mais um campo para nós. Né? É mais uma reserva de mercado. Então, vamos começar a tomar o que é nosso, né? E tentar fazer se está sem regulamentação, vamos tomar a frente disso. Né? Eu acho que, como órgão regulamentador, como órgão de conselho, de profissão, é importante a gente ter esse perfil. E hoje a preocupação da ingestão do óleo essencial é uma preocupação real. Né? Eu acho que precisa desse alerta. E talvez o farmacêutico seja um profissional. Isso vai vir junto com a regulamentação da profissão de aromaterapeuta. Né? Quem vai poder ser aromaterapeuta de fato? Quem vai poder receitar isso? Quem vai poder usar? Né? Qual profissional? Né? Porque a gente vê aí vários profissionais que não têm, às vezes, nenhuma formação de conhecimento na área de saúde usando. Né? E aí, não que eu seja contra, mas é o que eu falei, se esse óleo ele estiver bem qualificado e com, por exemplo, uma boa rotulagem, uma bula, alguma coisa que vá junto, de repente pode ser utilizado. Por isso essa preocupação, né, da qualidade desse óleo. Sim, e uma última pergunta que eu tinha, que é até de colegas que são da farmácia de manipulação, mas você, acredito que eu já tenha respondido, que é isso, né? Qual o parâmetro a farmácia de manipulação utilizar como controle de qualidade dos óleos essenciais que ela adquire? Porque na farmacopeia não são todas monografias que são fáceis de achar, né? Então, tem um óleo, qual é o parâmetro que a gente vai utilizar? E se esse óleo foi produzido aqui no Brasil, e o parâmetro que é utilizado é a ISO, que você colocou que usa muito, né? Monografias internacionais, estão fora do nosso parâmetro, a gente fica como as cegas, né? Fica às cegas, exatamente. O que a gente tem feito com as farmácias de manipulação aqui na nossa região e tem funcionado são parcerias em relação a isso. E aí eles dão para a gente o que eles precisam e a gente troca experiências. Então, não bate com a ISO, vamos tentar fazer juntos e nós estamos tentando desenvolver juntos. A nossa ideia, a princípio, é tentar, por exemplo, publicar artigos dessa característica do óleo da nossa indústria e a farmácia está aplicando. Então, vamos fazer uma parceria? O nosso óleo está assim, como que você está vendo? Porque muitas vezes você vai usar o óleo numa formulação de creme e a formulação acaba desandando e fala, olha, separou a fase, vamos ver o que é. E aí a gente está tentando desenvolver junto isso. Porque a gente percebe que o óleo tem um parâmetro diferente, que não dá para você acreditar na monografia totalmente. Então, a gente está tentando fazer coisas juntos para poder aplicar isso e tentar virar literatura. Eu acho que vai ter que ser assim, né, aos poucos, com um artigo, 2, foi observado isso, até que a gente consiga as nossas ISOs e a nossa farmacopeia. Né? A farmacopeia brasileira ela tem um apelo muito pequeno em óleo. Nem extrato a gente usa direito, quanto mais em óleo essencial. Né? Então, eu acho que essa é a ideia. É trabalhar em conjunto com esses óleos. Então, assim, o que eu sugiro para vocês aí como farmácia de manipulação? Pedir laudos. Hoje, a nossa preocupação, por exemplo, na empresa é um laudo completo, que me dê todas as informações para que a farmácia de manipulação saiba como atuar com esse laudo. Então, a gente dá acidez, a gente dá a característica do óleo, a gente dá constituintes, alergênicos que já são conhecidos, para juntos a gente tentar chegar num consenso de aplicação. E aí as farmácias que têm um perfil mais científico têm trabalhado em conjunto com a gente, com formulações, e a ideia também da empresa é, no futuro, propor formulações. Então, a gente tem essa característica também. Como a gente é muito voltado para a pesquisa, a gente está aberto a todas essas sugestões. Inclusive, você está convidada, se quiser fazer alguma parceria com a gente, de trabalho, de troca de óleos. Né? Nossos
olhos podem passear pelo Mato Grosso para vocês usarem nas formulações e ver o que vocês acham, né, da qualidade, para a gente fazer Gente, pesquisa, a coisa mais importante da pesquisa é troca de informações. Então, nós estamos aqui juntos para tentar criar, né, um networking de pesquisa e desenvolvimento, né, no Brasil. Eu acho que essa que é a grande vantagem da ciência e dessas trocas, né? Os congressos servem para isso. Agora a gente está fazendo os congressos virtuais. Sim. Então, se você quiser, na sua área aí, como aromaterapeuta, farmácia de manipulação, a gente pode mandar umas amostras para que você nos dê aí informação desses óleos. O que você acha do nosso controle de qualidade? Sim. Olha, eu ficaria a noite inteira conversando com você aqui de várias coisas que... Então, se você quiser, eu sei que o conselho tem um tempo, mas nós vamos fazer mais um minutinho lá no site da empresa, no Instagram da Raj, e aí eu vou estar lá. Quem tiver interesse, fique à vontade. Eu sei que para o conselho aí né, já passou o tempo, mas quem quiser entrar lá no Instagram da Raj, fica à vontade, a gente vai estar lá, podemos falar mais da empresa. Quem quiser, né, a gente só vende insumo, então é só para farmácia, para pesquisa, né? A gente não tem interesse de vender, não é a amostra final, né? O nosso produto é insumo. Quem quiser conhecer a empresa no futuro, a gente pode fazer uma parceria. Obrigada pelo convite mais uma vez, Elisângela. E você e o Iberê estão convidados a conhecer a Raj Orgânica a próxima vez que estiverem em Goiânia ou Brasília. É perto dos dois. A gente fica ali no meio do caminho. Tá bom, eu agradeço muito, aprendi muito. Agradecer a sua generosidade de estar aqui conosco falando sobre um assunto. E com certeza a gente vai voltar a falar, né, Iberê? A gente já está aqui elaborando algumas coisas e a gente volta a falar com você. Obrigada, viu? Obrigada. Pessoal, eu vi que tem outras perguntas, mas eu vou convidar para vocês irem para esse outro espaço de debate. Quem quiser, né? gente, para a gente não render aqui no conselho, tem um horário, a gente vai estar lá respondendo essas perguntas. Tá bom. E obrigada, viu, Ellen, mais uma vez. Obrigada a todos. Iberê? Só agradecer, tá, Ellen? Eu vou querer aí umas amostras para eu colocar nos meus sabões. Melaleuca para fungo, Iberê, é o que há. Melaleuca para fungo é o que há. Sua área fungicida, pode confiar no óleo de melaleuca. Quando a gente se encontrar, eu vou pegar as amostras grátis para testar já aqui, tá bom? Pode deixar. Obrigada, pessoal. Tá, obrigado, Elisângela. Obrigado a todo mundo. Tá? Um abraço. Boa noite. Tchau para todos. Tchau.